Bom, gente, boa noite. Eu sou o Marcos Neira, sou professor da Faculdade de Educação e membro do grupo de pesquisas em Educação Física Escolar aqui da FEUSP. Aqui ao meu lado nós temos a professora a professora Nina Taylor Gomes Escudero. Atualmente ela é uma categoria bem rara na nossa atual sociedade. Ela é professora aposentada, professora de Educação Física aposentada da Secretaria Municipal de Educação aqui de São Paulo, né? A professora Nina e eu nos conhecemos há muitos anos. A professora Nina, ela tem uma longa trajetória, né? Como vocês podem imaginar, dentro da Educação Física, né? Ensinando Educação Física na escola. Nós nos conhecemos nas andanças aí pela rede municipal, quando ambos trabalhávamos na Educação Básica, e eu caminhei para o ensino superior. A Nina concluiu a carreira lá na Educação Básica, mas ela nunca deixou de estudar, né? Ela fez o mestrado estudando a avaliação na perspectiva cultural da Educação Física, e ela desenvolveu muitas e muitas experiências com essa proposta. Por isso que no encontro de hoje nós vamos trabalhar com essa questão. Vocês verão que a Nina vai apresentar um dos muitos relatos de experiência que ela produziu nessa perspectiva. Pela própria quantidade de anos que ela trabalhou, vocês imaginam que ela trabalhou também em outras vertentes da educação física, mas nesses últimos anos ela trabalhou na perspectiva cultural. A ideia hoje é que ela possa partilhar com vocês uma experiência que ela desenvolveu no seu último ano em atuação na escola, e em seguida a gente converse a partir dessa experiência, né? Então será uma conversa sobre uma experiência pedagógica, sobre a prática pedagógica. Então nós estamos muito felizes com essa oportunidade de partilhar com vocês um pouquinho daquilo que tem sido discutido e estudado dentro do grupo de pesquisas. Convidamos todos vocês a entrarem depois no site do grupo e acessarem os relatos que lá estão, né, os relatos de experiência que lá estão, e os vídeos, né, que mostram as práticas dos professores e professoras. E também, né, uma alegria partilhar esse momento com a Nina, né? Como vocês viram, né, uma grande companheira. Agradecemos ao Elton, agradecemos ao Guilherme, né, que organizaram essa atividade, né, e elogiamos, exaltamos a importância de encontros como esse, como forma de trocar experiências entre professores, professoras ou estudantes de educação física. Então eu passo a palavra à Nina e vocês terão aí um tempo com ela, depois um tempo juntos, né, eu e dela. Boa noite a todos e todas. Eu quero somar os agradecimentos do Marcos, somar a nossa satisfação de estar utilizando esse canal de comunicação, e aí parabenizar os organizadores, né, por essa iniciativa, porque isso vai colocar em condições, né, de participação um número muito maior de professores, né? Então, nossos cumprimentos pela iniciativa. E hoje eu vim compartilhar, uma grande satisfação compartilhar essa prática, essa experiência pedagógica que eu vivi com os meus alunos dos 8º anos, numa escola da Rede Municipal de Ensino da Zona Leste de São Paulo. E essa experiência tematizou o parkour. E aí vocês podem estar pensando como é que o parkour entrou no currículo dessa escola, né? Todo mundo aqui já viveu situações em que todas as atividades ou propostas que nós trazíamos para os nossos alunos, o futebol sempre estava ali sendo requisitado, né? Então, o parkour entra no currículo cultural dessa escola, nessa proposta que a gente fez no ano de 2015, no segundo semestre, a partir do mapeamento. É claro que o mapeamento também apareceu o futebol, né? Mas nós acreditamos que a gente precisa fazer um equilíbrio das práticas que entram no currículo. Então, o parkour foi eleito por essa razão, mas também foi uma inspiração, né? Que os alunos dos 8º acabaram se inspirando nos alunos dos 9º que estudaram o skate anteriormente. Então, para saber o que os alunos sabiam sobre
o parkour, eu vim, você pode trocar a tela, por favor? Vamos trocar a tela? Eu vim perguntando para eles, né? Alguém sabe o que é parkour? Né? Essa foi o início da nossa conversa. Pode seguir. Isso a gente começou a mapear os saberes deles. São pessoas que pulam de viadutos, pode seguir. Eu vi na televisão, e aí eles começaram a citar filmes, uma série que anteriormente tinha passado uma entrevista, uma matéria no Fantástico, né? Outros mencionaram a ausência das mulheres nessa prática, pode seguir. Outros revelaram total desconhecimento, né? E alguns já revelando assim um certo receio de ter que fazer aquilo, né? Mostraram que tinham medo de saltar muito alto. Muito bem. Esses saberes, é claro, que trouxeram algumas questões para a gente. E uma das questões que apareceram foi o fato dos alunos não conhecerem. Mas aí eu trouxe um texto para conversar com eles, sobre essa questão do conhecimento, do reconhecimento desse trabalho, né? dessa prática corporal. Pode seguir na tela. Então, eu trago lá um texto chamado Alguém Sabe o que é Parkour? Esse texto, ele se refere a uma pesquisa de alguns tracers. Tracers são os praticantes, assim são chamados os praticantes de parkour, que significam aquele que traça o percurso, né? Traçar o percurso. Então, na Bahia, um grupo de tracers fizeram uma pesquisa com 50 pessoas. E essa pesquisa revelou que de 30 pessoas tinham mais ou menos um conhecimento da prática, mas não associavam ao nome. E apenas 4 tinham conhecimento dessa prática. Mas junto com essas informações, o texto também vai trazendo uma certa subjetivação, uma certa adjetivação dessas pessoas como marginais, como vândalos, como pessoas que invadem as propriedades e tudo mais. Os meninos foram começando a observar, os meninos e as meninas começaram a observar que o desconhecimento deles era muito semelhante ao que essa pesquisa revelou, né? Nós fizemos a análise desse texto, discutimos sobre isso. Uma das questões que apareceram foi o fato dessa prática não ser divulgada, né? Então, não tem divulgação. Então, quando as coisas não são faladas, não são nomeadas, elas, de certa forma, ficam invisibilizadas. É como se elas não acontecessem, se elas não existissem. E elas não existindo, também não existem as pessoas que as praticam, né? Bom, essas foram as questões, e aí, na sequência, nós fomos fazer uma vivência. E aí eu coloquei, pode seguir na tela, eu coloquei uma vivência no parque, mas na realidade nós fizemos foi na quadra. Por quê? Porque eu também, como professora que desconhecia, né, que nunca tinha tido essa experiência com essa prática corporal, eu também tinha certo receio. Então, eu disponibilizei alguns materiais, né, e os alunos foram construindo os obstáculos, usando esses materiais como obstáculos e vivenciando do jeito que eles imaginavam que era praticar o parkour, né? Então, esse é o primeiro momento de ressignificação. Pode seguir na tela, vocês vão ver algumas imagens aí. Pode passar a tela, por favor. Isso. Não, volta, por favor. Volta, por gentileza. Isso, lá nas imagens, nas fotos. Coloca nas fotos, na ressignificação. Esse é o primeiro momento que a gente vai ressignificar, né? Que os alunos começam a pensar no parkour como uma vivência, né? E é uma ressignificação porque quando ele chega na escola, né, já é uma prática que vai ganhando outro significado pelo espaço, pelas possibilidades, né? Enfim, esse foi o primeiro contato com a prática. Depois nós, então, eu segui a partir daí definindo alguns objetivos. Pode seguir? Um deles seria ampliar e aprofundar os saberes dos alunos sobre essa manifestação. Por quê, né? O objetivo do currículo cultural é fazer com que as crianças leiam, se apropriem daquela prática, conheçam, apreciem, mas também produzam, né? E esse aprofundamento, essa ampliação, não era só a professora que teria que dar conta.
Então, era tentar envolver os alunos nessa investigação também. Então, a gente se enfronhar no mundo do parkour. Um outro objetivo era a vivência, né? Vivenciar a prática na escola, promovendo essa ressignificação. Quer dizer, quando você vai ressignificando, os alunos vão criando, vão pensando outras possibilidades, né? Então, esse também. E o terceiro objetivo foi valorizar essa prática como uma prática cultural de fato, como e os praticantes como produtores de cultura. Então, tem ali um conhecimento que circula no meio dessas pessoas, né? Então, precisa valorizar isso. Bom, a partir daí, eu vou dizer para vocês como é que eu organizei a minha ação. Pode passar a tela, por gentileza? Nós fizemos, a princípio, utilizamos um registro no caderno da turma, ou seja, todas as turmas tinham um caderno de registro. Essa era uma forma também de guardar a memória do estudo, né? Mas como é que a gente usava esse caderno? É um registro, é um caderno que cada aluno levava por vez. Então, nós fizemos a aula hoje. E aí, esse aluno leva o caderno, faz uma descrição, e na aula seguinte, a gente começa a aula pela leitura do registro desse aluno. Então, é uma forma de recuperar a aula anterior. Mas não só para isso que a gente estava fazendo o registro. Era importante, ele também serviu, né, para aquelas pessoas que não vieram na aula no dia anterior e já se inteiravam a partir do registro. O registro também não era verdadeiro, não era recebido como a única verdade, né? Aquele menino ou aquela menina fez o registro, está tudo certo. Não, a gente também debatia, a gente também conversava sobre isso. Às vezes haviam acréscimos, às vezes haviam discordâncias, e a gente conversava sobre isso, né? Segue, por favor, uma outra questão que servia, que foi muito importante esse registro, foi pensar o planejamento da aula seguinte, porque nessa perspectiva a gente vai pensando aula a aula. A aula não é prescrita, né? Então, a gente pensa a partir do que aconteceu na aula anterior. Então, eu pensar a aula seguinte me fazia obrigatoriamente olhar o que aconteceu na aula anterior. Pode seguir. E uma outra questão era de possibilitar aos alunos saber o que eles já tinham feito, o que eles estavam fazendo e por que estavam fazendo, né? Então, essa foi a forma de organizar a minha ação, né? E aí a gente começou, então, com as atividades de ampliação e aprofundamento. Pode seguir, por gentileza? A primeira atividade, a gente fez uma leitura de um texto que chama-se Le Parkour onde praticar. Esse texto vai trazer informações relevantes para os alunos para a sua prática, né? Então, como é que se deu isso? Todos recebiam um texto e a gente fazia uma leitura compartilhada. A partir daí, eles faziam os seus destaques. Então, o que daquele texto é importante para nós, para o nosso estudo aqui, né? E aí eles foram fazendo os seus destaques. Então, por gentileza, vai passando, por favor. O primeiro destaque se refere a testar os obstáculos, conhecer o ambiente. Então, aí também entra o papel político do tracer, né? Testar o obstáculo, por quê? Porque de equilíbrio, de moderação, de cuidado, né? E isso implica em conhecer o espaço que você vai fazer a prática. Testar se os obstáculos não estão soltos, né? E outra coisa como o espaço público é o espaço que o tracer usa, ele tem um papel aí de informar, né, a prefeitura ou os órgãos competentes de alguma irregularidade nas ruas, nas praças, aonde ele estiver fazendo. Então, os meninos destacaram esse papel político do tracer, né? E o outro, seguindo a tela, o tempo de preparação, eles chamaram a atenção. Pode, por favor, passar? Isso, o tempo de preparação foi alguma coisa que chamou a atenção, porque para essa prática os alunos precisariam de pelo menos 45 minutos de preparação, 30 de alongamento e 15 de aquecimento. Então, não é pouca coisa, né? E precisava ter, eles destacaram também, uma base para a prática. Que base que é essa? A base tem a ver com o preparo físico. Pode seguir.
o amortecimento, segue por gentileza. O amortecimento, equilíbrio, a repetição, disciplina, e eles também destacaram as manobras. Então, esse texto trouxe muitas questões para os alunos pensarem, né, que fazer a prática do parkour não é uma coisa descompromissada e não é exatamente o que o primeiro texto vai mostrando, o que aquela pesquisa vai mostrando. Pode seguir, por gentileza? A partir daí, eu trouxe mais 2 vídeos. Por quê? Porque para levá-los para a prática, eu achei interessante trazer esses 2 vídeos. E aí eu quero enaltecer a figura dos youtubers, porque eles nos ajudam bastante, né? Principalmente aquelas práticas que a gente desconhece. Eu nunca fiz, nunca vivenciei uma prática de parkour. Foi nesse meu estudo que isso aconteceu. Então, eu me vali de 2 tutoriais. Um tutorial que era manobras básicas do parkour, e o outro tutorial eu achei interessante trazer, porque era de um garoto que tinha mais ou menos a idade dos meus alunos, né? E que falavam do mesmo jeito que eles. Eu achei que seria interessante eles verem esse vídeo para tentar entender, né, como é que se faz, como é que se realiza as manobras. E aí eles fizeram alguns destaques, você pode dar um clique aí para mim. Os destaques foram essas manobras, cat lift, tic-tac, King Kong, land, rolamento, lace, enfim. E aí, mais um detalhe que eles destacaram foram os nomes na língua inglesa. Isso chamou muita atenção deles. E aí a gente foi fazendo um questionamento, né, um debate, e eu perguntei para eles, quais as palavras que vocês usam em inglês durante o seu dia a dia? E eles foram observando que eles usam no dia a dia o que vem do computador, dos games, das refeições. Gente, a gente pede pizza delivery, a gente come, almoça no self-service, a gente pede um cheeseburger. Quer dizer, essa língua, ela domina, ela nos coloniza, né? E essa forma de fazer, de chamar atenção disso para eles, foi interessante, porque a fala de alguns era, nossa, professora, é isso mesmo, nunca tinha pensado. E eu dizia para eles, bom, mas será que a gente não tem um jeito de pedir, de falar, não tem uma expressão em português, né? Mas essa foi a discussão a partir desse texto. E aí, antes de nós irmos para a prática, eu já engatei uma pesquisa, né, para envolver os alunos, implicá-los na pesquisa e no enfronhamento mesmo pelo mundo do parkour, né? Que foi, pode passar a tela, por favor? Eu elegi 3 temas, a história do parkour, para poder contribuir com aquela discussão inicial. Os passos de prática e o parkour feminino, que também veio uma fala lá no início, que as meninas não praticavam parkour, né? Como é que eu organizei isso? Eu organizei do número 1 ao 10, pesquisaram o tema 1, do 11 ao 21, o 2, e os demais, o 3. E assim foi feito. Pode seguir, e aí nós passamos para a vivência. A princípio, pode seguir, a montagem dos percursos. Então, os meninos foram se transformando nos traceiros, né? Foram traçando seus percursos. Mas eu tive 3 anjinhos do 9º ano, né? Que contribuíram com o nosso estudo, eram meninos experientes, que faziam a prática e nos ajudaram nessa seara aí, né? Pode seguir. Então, a princípio, foi uma transposição livre. Vocês têm aí algumas imagens, tá? Pode seguir. Seguindo com aprofundamento, eu trouxe o texto O Parkour, Esporte Francês, e os objetos da cidade como obstáculos. Conquista adeptos no Brasil. Era da Flávia Mantovani, era uma reportagem muito sucinta, não tinha muito aprofundamento, era mais para contribuir lá com o primeiro tema da pesquisa. E aí, a dinâmica semelhante à que a gente já usou. O grupo lia e fazia os seus destaques. Quais destaques? Aqueles que nos ajudavam a pensar nesse estudo, a aprofundar, ampliar, melhorar o nosso olhar, né? Pode seguir.
Então, os destaques foram os seguintes. Pode seguir. Era praticado no reservatório Sumaré da Sabesp. Essa foi uma questão que chamou a atenção deles, porque esse reservatório é próximo, fica em São Paulo, e muitos de nós não conheciam, muitos deles não conheciam essa prática. Essa reportagem era de 2005, o nosso estudo estava acontecendo em 2015, né? E aí a gente descontinuava, o parkour se manteve invisibilizado, pelo menos para esse grupo de alunos, né? Então, chamou a atenção a história do parkour, quem criou o parkour e a filosofia que eu já mencionei anteriormente. A ideia de equilíbrio, de moderação, né? E aí a gente passou, pode seguir, pode deixar no próximo. Então, a gente foi executando aquelas manobras que estavam escritas lá em inglês, né? Vocês podem observar que as meninas já se arriscavam. Pode seguir. Pode seguir. Isso ainda, a execução das manobras. Aí, volta um pouquinho, por favor. Isso. Aí, nessa manobra de precisão, eles já estavam um pouco mais soltos, né? E já estavam fazendo o seu percurso no parque, tá? Na sequência, então, esse exercício de vivenciar, fazer a leitura de vídeo, a gente foi fazendo concomitante, tá? Então, nós tivemos as vivências e leitura de mais 2 vídeos. Esse vídeo Parkour Feminino, de 2014, veio também para somar e contribuir com a pesquisa dos alunos, mas também porque, no início, mencionaram a ausência das meninas, né? E o 8º Encontro Paulista de Parkour. Esses 2 vídeos voltaram para aquela primeira questão da invisibilização, né? Então, era assim, eles assistiam, tinha cada um o seu caderno e ia fazendo os seus registros dos destaques. E depois a gente compartilhava. Então, pode seguir. Pode seguir, por favor. Isso, os destaques do parkour feminino mostravam uma preocupação chamou a atenção dos alunos o rap da Carol de Souza. Porque esse rap, ele trazia um empoderamento das meninas, dizendo, olha, você também pode fazer, né? Então, isso chamou atenção, pode seguir, por favor. A composição das imagens e das letras, então, quem fez o vídeo, né, fez uma concatenação muito perfeita, chamou atenção, pode seguir. Debate sobre os processos de interdição das mulheres, né, isso apareceu. Identificaram as manobras já estudadas, e aí acharam legal. Alusão à maneira das garotas se vestirem. Essa parte me chamou a atenção, porque as meninas destacaram o seguinte: professora, as outras práticas, né, os esportes, ou coisa do gênero, os homens têm uma roupa, e geralmente ela é folgada e tudo mais, e a das meninas é bem colada no corpo. Né? E me chamou a atenção o fato delas verem, bom, no parkour, as meninas se vestem como os meninos, né? Calças largas, né? Então, por que nos outros existe essa preocupação de mostrar uma certa identidade feminina muito específica, né? Então, essas questões apareceram. Pode seguir? Opa, faltou um. Destacaram também a força e agilidade que as meninas realizavam, né? Com que as meninas realizavam as manobras. Quer dizer, as meninas e os meninos, a prática das meninas não se diferenciava em nada da dos meninos que eles já haviam visto, né? Pode seguir? E sobre o 8º encontro de parkour, os destaques foram para a identificação das manobras. Então, eles ficaram contentes em identificar as manobras que eles estavam fazendo lá no vídeo. E isso deixou eles, de certa forma, satisfeitos, principalmente porque quem mais se identificava, se preocupava com isso, eram justamente aqueles que pouco se arriscavam na prática, né? Pode seguir. O que chamou a atenção também foi o final do vídeo, porque todo mundo se juntou, né, numa única base e se abraçou. E aí aparecia essa mensagem, parkour unindo pessoas. Uma referência de um aluno que chamou a atenção, né? Porque no parkour o clã é um grupo de pessoas, e o Anthony trouxe, dá mais um clique,
o Anthony trouxe uma referência a essa expressão plano, né? Pode seguir? Aqui eu estou mostrando para vocês a socialização das pesquisas. Eu trouxe para destacar, principalmente o uso do celular, né? Porque a gente ficou brigando muito tempo com essa ideia, com essa história do uso do celular, e as crianças têm ele colado no corpo. Então, aí eles fizeram registros, fotografaram, filmaram e apresentaram tudo a partir dos seus celulares. A gente teve a apresentação no PowerPoint, sim, mas também tivemos no celular. E foi muito bem-vindo, né? Pode seguir. E aí nós fizemos um texto síntese, eu trouxe um texto síntese para abarcar tudo que a gente havia conversado. Le Parcours Esporte chega desafiando a gravidade. Nesse texto também vem uma crítica sobre a esportivização do parkour. Tem um grupo que é a favor, outro contra, essa discussão também apareceu no skate, né? Pode seguir. E como atividade de encerramento, eu elaborei 3 sequências com aquelas manobras que eles já conheciam. Os meus alunos do 9º ano ajudaram, né? Então, cada um fez uma sequência, e a ideia era que os colegas do 8º fossem os apreciadores, fossem os leitores dessa prática, né? Então, eles teriam que ler as manobras que os alunos fizeram. Essa foi uma atividade de encerramento. Pode seguir? As minhas primeiras... aqui acho que foi outra, deixa eu ver. Segue mais uma, por favor. Acho que não copiou. Mas tudo bem. Eu vou fechar aqui com as minhas considerações. Então, olha lá. Pode voltar na tela anterior, porque esse aqui o Marcos vai falar já já. Então, o que eu fui percebendo e quais as considerações que eu elaborei a partir dessa experiência com os meus alunos, né? Primeiro que as situações didáticas que eu promovi, de certa forma, desestabilizou essa ideia, né, de que as meninas não fazem ou não podem fazer o parkour, né? Uma outra questão foi o fato dos alunos que pouco se envolveram com o fazer, né, com as manobras, eles acabaram tendo um envolvimento nas outras atividades, né? Então, eles também contribuíram e eles revelaram ao longo do encontro que eles estavam compreendendo e estavam fazendo e melhorando as suas leituras sobre a prática, né? Uma outra questão era sobre o registro, né? O registro, ele foi muito importante e é muito importante nesse currículo. Sem ele, a gente não consegue avaliar, né? Então, eu fui avaliando cada aula, cada encontro, cada desempenho dos alunos a partir dos registros, né? E, embora eles não tenham se consolidado no registro dos alunos, né? Eu penso que eles conseguiram, a partir dos registros que foram elaborados pelos colegas, o que eles fizeram, como eles começaram, qual foi o traçado que eles fizeram, né? E por que eles fizeram. Porque cada registro das aulas, cada descrição, tinha essa preocupação. Então, o que acontecia muitas vezes é que um aluno levava o caderno e trazia, ou esquecia, né? Mas, ao longo do estudo, o que antes eu que li o registro, outros colegas já tinham lido e queriam ler, queriam dar a sua contribuição. Então, isso foi muito legal, né? Uma outra coisa importante que eu acho que é legal a gente destacar aqui é a questão do olhar o outro, se olhar a partir, né, ver que o outro também tem dificuldade. Quer dizer, a dificuldade de todo mundo acabou juntando, acabou unindo o grupo. Então, um ajudava o outro, né? Isso é muito legal. E uma outra questão é que, assim como as aulas de educação física, o parkour era visto de uma forma marginal também na escola, né? Então, a partir do estudo, do empenho dos meninos, do desempenho deles, né, o que eu percebi, né, que essa prática, ela trouxe outras vozes, e além do que, ela ganhou um status
de prática relevante, legítima, né? E o estudo deu oportunidade para outros alunos se manifestarem. Quando a gente traz uma prática só, a gente destaca só um grupo se externaliza, se expressa o que pensa, né? E o parkour, ele trouxe a manifestação de alguns alunos que até então sempre se mantinham em silêncio, não davam sua opinião e tudo mais, né? E aí, além do que eu já falei, né? Acho que o espaço dessa prática ganhou, assim, mais respeito, e os meninos também, né? Então, foi legal. Eu acho que esse aí foi o nosso traçado, né? Nós traçamos esse percurso. E agora o convite é para vocês traçarem o de vocês. Né? Mas, então, Nina, antes da gente passar, né, para outra discussão, alguns colegas aqui encaminharam umas questões, eu já faço para você, porque tem a ver com o que você está abordando. Né? Então, todos participaram da prática? Então, não todos não. É o que eu disse há pouco, né? Os alunos que pouco se arriscaram, eles faziam, se envolviam nas outras atividades de ensino. Por isso é tão importante essa diferenciação pedagógica, né? Diferenciação de atividades, porque aí você potencializa, né, as diferenças dentro da sala. Né? E quantas aulas você utilizou para desenvolvimento do tema? Foi um semestre. Não sei te precisar agora quantas aulas, mas foi um semestre. E a proposta surgiu a partir do interesse dos alunos, foi isso? Não, a proposta surgiu a partir do mapeamento. Né? No mapeamento apareceu o parkour. A intenção da professora era realmente trabalhar o parkour, mas eu tive uma grata surpresa que esse grupo, que foi muito resistente com o estudo do skate, se mostrou muito interessado em fazer o estudo do parkour inspirado nos alunos do nono ano que estudaram skate no semestre anterior. Tem um colega que está perguntando, e como é que você conseguiu fazer, o que você fez para você envolver a participação das meninas? Olha, eu fui trazendo os textos, os vídeos, né? A gente foi debatendo todas essas atividades que viram aí. É claro que isso aqui é uma síntese, mas todas essas discussões levou as meninas a se empoderarem, né? A perceberem que elas também podem. O vídeo do parkour feminino foi, assim, muito simbólico, porque a partir daí a gente viu uma tentativa e uma participação muito maior das meninas. Muito bem. Então, Alexandre, eu vou te pedir para você colocar no primeiro slide, por favor, para você projetar o primeiro slide. Volta tudo, né, para a gente colocar o primeiro slide. E aí, gente, dizer como várias pessoas entraram no desenvolvimento da fala da professora Nina, o que a gente pensou para esse encontro, né, para essa live? Que a gente iria começar apresentando uma prática. E eu peço para o Guilherme projetar essa prática, o slide, e convido vocês a conhecerem esse relato e muitos outros relatos que estão disponíveis nesse site, né, no www.gpf.fe.usp.br. Você lá também encontra vídeos. E por que isso é importante? Né? E aí, Guilherme, deixa um pouquinho esse slide para que a gente vá conversando e acertando algumas coisas aí com o pessoal. Beleza. A questão é a seguinte, nós temos toda uma longa tradição na produção de conhecimento sobre a prática pedagógica da educação física, no ensino de matemática, no ensino de língua portuguesa, que se baseia no esforço para aplicar determinados elementos extraídos dos campos teóricos de fundamentação. Então, por exemplo, se você lembrar da educação física desenvolvimentista, ela surge a partir de procedimentos extraídos das teorias desenvolvimentistas, do desenvolvimento motor, do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento afetivo social. Então, os estudiosos do desenvolvimento humano extraíram determinados
determinados procedimentos e pensaram em colocar isso, né? Ou seja, como seria uma prática pedagógica a partir daquilo. E o mesmo procedimento acontece, pode colocar a câmera para a gente agora, né? Coloquei. O mesmo procedimento acontece quando a gente está na perspectiva psicomotora, na perspectiva crítico-superadora, na perspectiva crítico-emancipatória, nos métodos ginásticos, ou seja, são intervenções a partir de teorias de fundamentação. Então, o pessoal estudou materialismo histórico-dialético e aí pensou como seria uma prática pedagógica. O pessoal estudou a teoria da ação comunicativa e aí pensou como seria a prática pedagógica. Aqui no Currículo Cultural da Educação Física, o procedimento é bem diferente, né? Ou seja, os professores se depararam com realidades escolares, né, diversas, marcadas, né, pelo aspecto plural, pelo aspecto, né, multi, ou seja, os professores e professoras atuando em realidades multiculturais, numa sociedade que é esta do século XXI, né, numa sociedade globalizada, numa sociedade democrática, numa sociedade profundamente desigual, e com jovens, crianças, idosos e adultos, né, porque a gente está pensando no cultural da educação física também na educação de jovens e adultos, pessoas que interagem com variadas fontes de conhecimento, pessoas que têm uma vida cotidiana bastante marcada pelo acesso, né, a outras formas de saber através dos meios de comunicação, especificamente, né, as novas tecnologias de comunicação e informação. Se você parar para pensar um pouquinho nisso, gente, ensinar, trabalhar na escola no século XXI é bem diferente do que trabalhar na escola nos anos finais do século XX. Então, muitas das teorias da educação física que apareceram lá no final do século XX, elas talvez não se coadunem com esse contexto que a gente tem. Isso forçou um grupo de professores e professoras aqui na Faculdade de Educação, que nós estamos aqui agora, né, forçou um grupo de professores e professoras a tentar fazer outras práticas. Então, essas pessoas começaram a estudar um campo teórico específico. E agora, Guilherme, eu peço que você coloque a última lâmina, tá? Por favor, o último slide. As pessoas começaram a estudar um campo teórico específico chamado teorias pós-críticas da educação. Então, você tem, em língua portuguesa, desde 1995, você tem uma produção chamada teorias pós-críticas. As teorias pós-críticas, elas não vêm após as críticas. As teorias pós-críticas, elas são assim chamadas porque elas incorporam alguns elementos das teorias críticas e acrescentam outros elementos. E aí vocês estão vendo aí na tela, né, vocês estão vendo aí o que a gente chama campos de inspiração. Os campos de inspiração são as teorias pós-críticas. Os estudos culturais, o multiculturalismo crítico, o pós-estruturalismo, o pós-colonialismo, o pós-modernismo, a teoria queer, os estudos feministas, as filosofias da diferença. Então, quando você olha para a prática pedagógica da professora Nina, que ela acabou de narrar para todos nós, a prática pedagógica dela não objetiva emagrecer os alunos, não objetiva melhorar a coordenação motora, não objetiva passar o tempo, não objetiva simplesmente que os jovens, né, compreendam as práticas corporais do jeito que elas acontecem, né? Ou seja, nessa perspectiva a gente não trabalha com fragmentação dos movimentos, nessa perspectiva a gente não trabalha com sequências didáticas, nessa perspectiva a gente não trabalha com jogos pré-desportivos, né? Ou seja, não há nada desse processo, ou seja, vocês viram que a professora Nina trabalhou com o parkour, como ele acontece, e com o parkour, como ele acontece a partir da visão dos estudantes, ou seja, como é que os estudantes entendiam aquilo. E, claro, dentro das condições da escola, como é que ela pôde vivenciar aquilo. Essa preocupação da professora Nina é com a formação de pessoas que compreendam as práticas corporais e os seus praticantes. Então, é uma preocupação que visa a formação de um sujeito solidário. É aquela pessoa que vai viver nesta sociedade e que vai compreender que todas as pessoas têm direito a viver. Todas as pessoas têm direito a ter seu patrimônio, seus saberes reconhecidos.
Se vocês entrarem lá no site do grupo, vocês vão ver que há trabalhos com jongo, há trabalhos com bolinha de gude, há trabalhos com voleibol, há trabalhos com peão, há trabalhos com brincadeiras africanas, há trabalhos com karatê, ou seja, gente, há mais de 200 trabalhos lá narrados com práticas corporais as mais diversas, porque elas estão na sociedade. Então não é que essa perspectiva derruba, né, o esporte. O esporte é uma das práticas corporais que ela é, né, que é tematizada. A preocupação central da professora Nina era que as crianças, os jovens, né, do nono ano, do oitavo ano, significassem as práticas corporais de forma diferente. E os sujeitos, que as meninas se vissem naquela prática corporal. É uma prática pedagógica visivelmente inspirada no pós-estruturalismo, que aqui não tem a ver ficar aprofundando, e nos estudos feministas, ou seja, nós já fizemos, isso que a gente está fazendo agora, nós já fizemos com professores da prefeitura, e eles fizeram exatamente a mesma questão que um colega de vocês fez aqui, né, que o Irá fez, ou seja, como é que as meninas se envolveram nisso? Porque quando as meninas da escola passam a ver vídeos em que há garotas, né, fazendo parkour, elas se identificam, elas se reconhecem. E muitas meninas que começam a fazer os movimentos específicos, né, as técnicas específicas que vocês viram aí, várias delas, elas também vão fortalecendo suas identidades culturais. Então, a ideia aqui, gente, é que nós estamos trabalhando, se você puder voltar de novo, Guilherme, nós estamos trabalhando com outros argumentos, né, que não são aqueles extraídos das teorias de conhecimento que vocês, né, acessaram aí na graduação, acessaram em outros espaços. Quais são os argumentos principais, né, desses campos de inspiração? É uma certa ideia de cultura, uma certa ideia de linguagem, uma certa noção de linguagem, uma certa noção de conhecimento. Então, o que tem de noção de cultura? Nós estamos muito influenciados na educação física por uma noção de cultura extraída da antropologia. Pode voltar para mim, Guilherme. Ok. Extraída da antropologia. Então, num primeiro momento, a educação física foi contaminada por uma noção de cultura extraída do materialismo histórico. Depois, num segundo momento, por uma noção de cultura extraída da antropologia, né, que a gente passou a entender o corpo como uma construção cultural, passou a entender a gestualidade como uma construção cultural, que é mesmo, né? E agora nós estamos trabalhando com uma noção de cultura dos estudos culturais, entendendo cultura como um processo de produção de significados. Mas a antropologia também diz isso. Mas não só isso, entendendo cultura como um processo também de disputa por significados. Porque no contexto da cultura, no contexto da sala de aula, que as crianças, que os jovens, que os adultos, que os idosos vão intercambiando significados diferentes sobre o futebol, sobre o parkour, sobre o funk, sobre o samba, gente, sobre todas as práticas corporais. Então é esse espaço que a Nina foi narrando, né, de disputas do que é o fazer o parkour, do que é, né, do que é o representante do parkour, de como são aquelas técnicas, das várias maneiras possíveis de fazer aquelas técnicas, e sem nenhuma intenção de fixar qualquer significado, qualquer ideia de gesto, qualquer técnica como melhor ou pior. Mas nessa proposta a gente não vai conhecer como é que ela acontece. Sim! Ou seja, gente, o basquete, quando ele acontece no campeonato, no Novo Basquete Brasil, quando ele acontece nos campeonatos oficiais, ele acontece daquele jeito. É importante que os jovens das escolas conheçam, saibam que aquilo existe. Mas é importante também que eles percebam que aquilo é bom, existe, e num certo contexto, que na escola o basquete pode ser daquele jeito. Mas saber que na escola o basquete pode ser de outro jeito. Saber que o basquete existe de uma certa maneira, né, no parque, de uma certa maneira na praça, de uma certa maneira, né, de várias maneiras, no parque, na praça e nos campeonatos oficiais, não impede que na escola ele seja produzido, elaborado, construído pelas crianças, jovens, adultos e idosos de outra forma. Então, essa que é a questão central. E que há disputas para dizer qual é o basquete verdadeiro, há disputas para dizer qual é a melhor maneira de jogar basquete, há disputas para dizer quem é que joga bem e quem é que não joga bem. Então, você pode jogar bem num contexto e não jogar tão bem assim em outro contexto. E aí, gente, um outro conceito, né, um outro argumento importante, extraído dos campos de inspiração, que ajuda a entender a proposta, é a noção de linguagem.
Já faz, né, algumas décadas que a educação física está na área das linguagens. E o que isso quer dizer? Como é que isso contribui para a educação física? Como é que isso contribui com essa proposta aqui? A gente entende as práticas corporais como textos da cultura. A gente entende as práticas corporais como territórios de disputa. Acabei de dar um exemplo do basquete, e todos vocês aí conhecem muitos exemplos. Isso acontece dentro da sua casa, né, quando você faz uma festinha e tem alguém dançando. Né? Ou seja, gente, os modos como as pessoas dançam, as várias maneiras de dançar um mesmo gênero musical, as formas como as pessoas se expressam, elas estão em constante transformação. Então, quando você está vendo a pessoa dançar, você está atribuindo significados àquilo. Quando você está vendo um jogo de vôlei, você está atribuindo significados àquilo. Está atribuindo significados àquela gestualidade específica. Então, um jogo de vôlei, uma dança, uma luta, uma ginástica, uma brincadeira, são produções da linguagem corporal, são textos passíveis de leitura e produção. Então, o que é a educação física na área das linguagens? É ajudar os estudantes a lerem essas práticas corporais e produzirem essas práticas corporais com a gestualidade. Então, gente, não é dar aula teórica. Toda vez que a professora Nina se remetia a trabalhar com um texto, era ali na quadra, né, no espaço que ela fazia a prática, para que as crianças entendessem melhor aquilo que elas estavam lendo, aquilo que elas estavam fazendo. Então, não é trabalhar a leitura do texto. O texto, um texto escrito, uma matéria de jornal, uma matéria na internet, pode ser um recurso didático interessante para as crianças entenderem aquilo melhor, entenderem um ponto de vista de um praticante, de um tracer, né? Ou seja, e a mesma coisa, ou seja, qual é o ponto de vista do jogador de futebol, qual é o ponto de vista do técnico de futebol, e o ponto de vista do torcedor? Tudo isso ajuda a entender aquela ocorrência social específica num determinado lugar. E, finalmente, entender, gente, que a noção de conhecimento nessa perspectiva é outra. Tudo o que percorreu as aulas da professora Nina, tudo que foi dito, tudo que foi vivenciado, tudo que foi pensado, tudo isso é conhecimento. Não existe um conhecimento melhor do que o outro, não existe um patamar desejado de conhecimento. A forma como uma criança brinca de videogame, a forma como uma criança brinca de pular corda, a forma como uma pessoa faz um arremesso numa cesta, faz um arremesso no gol de handball, ou seja, tudo isso é conhecimento que pode ocupar as aulas de educação física. Na perspectiva cultural, gente, os hinos, o desenho dos escudos dos times, as curiosidades, o linguajar, as gírias, tudo isso constitui conhecimento e que, portanto, tudo isso amplia a noção de cultura corporal. Então, amigo e amiga, né, nós não falamos na perspectiva cultural, nós não falamos cultura corporal de movimento. Nós trabalhamos com a noção de cultura corporal, porque cultura corporal é toda produção discursiva referente às práticas corporais. Toda produção discursiva que pode ser verbal e não verbal. Então, a forma como um jogo acontece é cultura corporal. Mas tudo que é dito sobre aquele jogo também é cultura corporal. Então, uma explicação de uma técnica também faz parte da cultura corporal. Tudo bem? Então, cultura corporal não é só jogar, dançar, lutar. É falar sobre como se dança, falar como se joga, falar... E aí falar são vários discursos a respeito. Bom, estudando as práticas dos professores, através de observações, de conversas, de análises dos documentos que os professores produzem, estudando as práticas, começaram a aparecer alguns aspectos bem característicos, né? Começaram a aparecer pontos em comum. E aí a gente percebeu que os professores e as professoras faziam o que faziam, né? Inspirados por certas ideias, né? Extraídas daqueles campos teóricos, só que muitos influenciados por certos princípios ético-políticos. Então, se você puder colocar de novo o slide, Guilherme, eu agradeço. Nossa, tem muita coisa aqui, hein? Tem muita pergunta? Tem muita. Nossa. Está no slide já. Então, o que são esses princípios ético-políticos? São elementos que os professores começaram a se dar conta que estavam neles
antes e durante o fazer a prática. Então, um princípio ético-político. Os estudos foram mostrando, gente, estudos feitos com professores que trabalham isso, né? Ou seja, os estudos foram mostrando que esses professores se preocupavam muito com o reconhecimento da cultura corporal da comunidade. E não é fazer o que as crianças fazem, mas é ouvi-las, incorporar os conhecimentos delas nas aulas. Ao fazer o mapeamento que a professora Nina falou, né, que foi até objeto de uma das perguntas, ao fazer o mapeamento, a professora Nina percebeu que os jovens, de alguma maneira, tinham alguma relação com o parkour, né, que ele estava no horizonte cultural, não que eles fizessem, mas que eles reconheciam, sabiam. Essa é uma maneira de selecionar uma prática corporal. Uma outra maneira de selecionar uma prática corporal é a partir daquilo que não foi trabalhado nos anos anteriores, ou seja, eles sabem que existe, mas nunca estudaram, sabem que existe, mas nunca viram. Sabe? E, gente, esse ano, um professor que nós conhecemos trabalhou com sumô. De onde as crianças tiraram sumô? De ver na televisão, ou seja, nenhuma criança era praticante de sumô, e eles desenvolveram um trabalho longo com sumô. Gente, um trabalho longo com videogame, um trabalho longo com jongo, um trabalho longo com samba rock. Em algumas comunidades aqui em São Paulo, nas comunidades mais periféricas, o samba rock é uma dança social, é uma dança dos bailes, das festas, das baladas. E as crianças têm contato, mas não um contato da vivência, um contato de ouvir, de saber, dos familiares conversarem. E o professor tematizou. Ouviram, né? Na educação cultural a gente fala tematizar. O professor tematizou aquela prática corporal. Tematizou o sumô, tematizou o samba rock, tematizou o tênis. Se vocês entrarem lá nos relatos, vocês verão que há 2 relatos de tênis. Uma turma de 5º ano, uma turma de educação infantil. Uma professora de Campinas que tematizou o tênis. Bom, um outro princípio ético-político é a justiça curricular. Um outro princípio ético-político é evitar o daltonismo cultural. Um outro princípio ético-político é a coragem social dos conhecimentos. Um outro princípio ético-político é a descolonização do currículo. Então você tem aí um conjunto de elementos iniciais, anteriores à intervenção e que acompanham a intervenção. Um professor que se inspira no currículo cultural, esse professor reconhece a importância de todos os sujeitos na prática, reconhece a importância de todos os saberes. Então, gente, as meninas não podem ficar de fora da tematização do parkour, nem da tematização do futebol americano, nem da tematização do vôlei, nem de nenhuma tematização. O que as mulheres têm a dizer sobre isso? E aí a professora procura vídeo, e aí a professora busca um conhecimento, e aí a professora valoriza a gestualidade delas, e aí a professora instiga as meninas a produzirem os seus traçados, instiga os meninos instiga a misturar esses traçados. Então, para que a gente entenda, né, gente, que os princípios ético-políticos têm a ver muito com o sujeito que a gente quer formar. Né? Como a gente disse, um sujeito solidário. Só que isso precisa se espelhar na prática. A justiça curricular, por exemplo, é se preocupar com práticas corporais de vários grupos sociais. A descolonização do currículo é se preocupar em retirar do currículo cultural, do currículo da educação física, essa presença marcante das práticas corporais euro-estadunidenses. Então tem que se criar espaço para as práticas corporais de todos os outros grupos. Sobretudo num país como o nosso, sobretudo num tempo, né, gente, em que ser diferente é sofrer perseguições, né? Pensar, né, todo mundo que passa a defender, né, o direito às diferenças passa a ser visto como alguém indesejável, né? E finalmente, aí eu peço para o Guilherme voltar para a lâmina outra vez, nós temos também os procedimentos didáticos, né, que também são chamados de encaminhamentos, de atividades de ensino, que são os procedimentos didáticos. A professora Nina já falou, são o mapeamento, a vivência, a ressignificação, a leitura, o aprofundamento, a ampliação, o registro e a avaliação. Ah, mas, poxa, quantas aulas para cada um, em que ordem? Gente, a prática tem mostrado que isso depende de cada escola, de cada projeto, de cada situação, dos estudantes, de como os estudantes vão se relacionando com essas... Então, às vezes, algum tema
uma das perguntas para mim foi quanto tempo demorava, né? Quantas aulas a professora desenvolveu, né? Ou seja, depende muito do tema, depende muito da época, depende muito... O ano passado, que foi ano de Copa, um professor que a gente acompanha, um amigo nosso aqui do grupo, ele trabalhou com álbum de figurinhas. Então, durante todo o período da Copa, ele foi trabalhando, né, com o futebol, tematizando futebol, e as crianças foram aprendendo a ler o álbum de figurinhas, crianças pequenininhas do primeiro ano, né? Quem eram aquelas pessoas representadas, por que elas eram representadas daquela maneira, onde elas jogavam, por que aqueles que eram, né, das seleções da América do Sul, das seleções da África, muitos deles jogavam na Europa, porque havia na seleção brasileira, por exemplo, poucos jogadores que naquele momento da Copa do Mundo estavam jogando no Brasil. Ou seja, tudo isso é feito com atividades de aprofundamento, tudo isso é feito a partir das vivências, a partir das leituras, né, atividades de leitura. Quando a gente passa um vídeo, é uma atividade de leitura da prática corporal. Durante uma brincadeira, quando uma criança observa a outra, a criança está fazendo uma leitura da prática corporal. Então, nessa perspectiva, gente, a grande preocupação que a gente tem é que todas essas práticas corporais se sintam dignas de compor o currículo. Quem vai decidir a prática corporal? É o professor, é a professora, a partir da sua articulação com o projeto pedagógico da escola. Como é que são os encaminhamentos didáticos? Da forma como a Nina desenvolveu. Ou seja, a Nina vai pensando na aula seguinte a partir do que vai acontecendo. Então, em vários momentos, o que a Nina foi contando para você? Aí eles fizeram isso, eles fizeram aquilo, eu tive a ideia de fazer aquilo outro, aí eu fiz aquilo outro, aí eu fiz aquilo outro. Ou seja, nesse processo que a coisa vai se amarrando. Não dá para pensar com muita antecedência, 5, 6, 7 aulas, naquela ideia da sequência didática. Isso não dá para fazer. Na perspectiva cultural, uma aula vai se amarrando na outra, por meio de um processo mais elaborado, que um dia a gente, né, volta para conversar sobre isso, que é a problematização. Há vários elementos que a gente não está abordando hoje aqui, né? A noção de problematização, a noção de desconstrução, a noção de etnografia das práticas corporais, ou seja, elementos que foram aparecendo com base no estudo das práticas pedagógicas. A gente gostaria de deixar essa mensagem, né, gente? Ou seja, essa proposta, ela está sendo o tempo inteiro reelaborada a partir daquilo que a gente vê na prática pedagógica. Acho que é um caso bem interessante para contar para vocês, é que a Nina, como eu tinha dito antes, a Nina estuda a avaliação no currículo cultural da educação física e ela estudou a avaliação observando as práticas avaliativas de professores que diziam que trabalhavam com a proposta. E aí, anos depois, um outro colega foi estudar o registro e já encontrou elementos um pouco diferentes do que a Nina encontrou. Então, a produção de conhecimento sobre o currículo cultural, ela continua. E ninguém aqui quer ser dono do currículo cultural, ninguém quer ser dono dessa proposta. Nós sabemos de professores no interior de São Paulo que desenvolvem a proposta e vão encontrando outras coisas. Nós sabemos de professores na Bahia, sabemos de professores na Bahia, numa cidade específica, né? Chamada Guanambi, e sabemos de professores, né, em Curitiba, sabemos de professores no Rio Grande do Sul, ou seja, quando a gente participa dos eventos de trocas de experiências, começam a aparecer professores de vários lugares que você vai identificando, né, traços, e mesmo muitas propostas curriculares, você percebe alguma influência dessas ideias, né? Ou seja, documentos curriculares municipais, documentos curriculares estaduais, mesmo a base nacional, na sua primeira e segunda versão, elas estavam bastante influenciadas por essas ideias. Primeira e segunda. A primeira e segunda. Né? Bom, gente, a gente tinha pensado até aí, vamos tentar conversar um pouquinho, ouvir as questões de vocês, ler as questões de vocês e tentar... A Paula está falando assim: esse modo de trabalhar parece ser uma forma maravilhosa para que os alunos construam conhecimento. Lembra as metodologias ativas. Então, acho que é legal, acho que é boa questão, Paula. Então, a questão é a seguinte, né? As metodologias ativas têm a sua raiz lá no escolanovismo, né? Lá nos anos 30, de inspiração psicológica. Como a gente falou aqui, a inspiração aqui é pós-crítica, né? Ela rompe com as teorias da psicologia e ela vai buscar... sobretudo na ideia da linguagem, do pós-estruturalismo, né, é uma outra concepção. E nem sempre a metodologia é ativa, né, porque muitas vezes é o professor e a professora que estão lá explicando, porque professor e professora, enquanto sujeitos da cultura, enquanto pessoas que têm mais tradição,
Então, quando a gente, mais tradição naquela prática corporal, quando a gente convida esse praticante, quando a gente convida um jovem lá do ensino médio para ir conversar com as crianças, quando a gente está tematizando karatê e vem como... Gente, tudo que eu estou falando são de situações que aconteceram, né? A gente está tematizando karatê e vem o rapaz lá, o sensei da academia do bairro para conversar com as crianças, não tem nada de metodologia ativa aqui, tá? O Gabriel Fortunato, ele vai dizer assim, que vai perguntar sobre a linguagem corporal. Ela está relacionada à comunicação não verbal. Ela aparece na nossa postura, nos gestos, no quão próximo estamos de outra pessoa, no conversar com ela. Como introduzir isso na aula? Então, a linguagem corporal da perspectiva cultural, Gabriel Fortunato, né, Gabriel? Aqui é a linguagem das práticas corporais, né? Ou seja, não tem a ver, por exemplo, eu e a Nina aqui estamos interagindo com vocês também usando balanços de cabeça, gesticulações, etc. A educação física cultural não vai olhar para isso. A educação física cultural vai olhar para aquela gestualidade que ela funciona de maneira sistematizada, numa lógica de produção de gestos específicos das práticas corporais, né? Ou seja, quando eu bato na bola, quando eu agacho numa ginástica, quando eu faço um gesto para fazer a projeção da bolinha de gude, quando eu gesticulo para colocar o meu corpo num certo ritmo musical, né? Ou seja, na dança. Então, é uma gestualidade inserida nas práticas corporais, né? A preocupação com a gestualidade, a preocupação com a linguagem, aqui é essa, tá? A Joyce está perguntando, ela me perguntou se o tema do percurso surgiu do mapeamento do interesse dos alunos. Não foi do interesse, como eu havia respondido antes. Aí você me diz assim, e questionei se não fosse feito o mapeamento, quais as atividades que os alunos se interessam. Aí eu precisaria fazer um outro estudo, né? Porque para começar o trabalho no currículo cultural, a gente precisa mapear, a gente precisa conhecer aquela realidade, saber quem são aqueles alunos, saber onde fica aquela escola, quais as práticas que os alunos acessam, o que está mais próximo, né? São esses dados que vão mobilizar a escolha, assim como apoiados nos princípios que o Marcos falou agora, que vão mobilizar a escolha do tema, né? Então, eu não sei te dizer pelo que eles se interessam. Em geral, o futebol aparece, né? Como eu disse, o mapeamento aparece em futebol sempre, né? Porque existe aí um discurso também que está meio viciado, né? Virou verdade, que futebol, os meninos, todo mundo gosta de futebol, não é assim? Os estudos que a gente vem fazendo, os relatos sobre as outras práticas, que o Marco já convidou vocês a darem uma olhada no site do grupo, vão mostrar que não é bem assim. Tá bom, Joyce? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. O contexto da comunidade escolar passa a ser uma referência na ação pedagógica? Que é a questão do Silvio, né? Aguiar Moraes. Então, Silvio, sim, né? Ou seja, Silvio, 2 escolas no mesmo bairro, no 5º ano do ensino fundamental, podem estar tematizando práticas corporais totalmente diferentes. 2 escolas bem distantes, né? Uma no Macapá, outra no Rio Grande do Sul, né? No Macapá, né? No Amapá, na cidade de Macapá, e outra no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, podem estar tematizando as mesmas práticas. Veja bem, quando a Nina mencionou o mapeamento na prática dela, né, e depois quando eu falei rapidamente de mapeamento não é trabalhar com aquilo que eles fazem, e mapeamento não é trabalhar a partir de uma votação, né, ou seja, gente, não é isso, né, ou seja, mapear o universo cultural corporal, o que acontece na comunidade, o que acontece no bairro, o que os pais fazem, o que os professores fazem, o que as crianças fazem durante o horário de intervalo, durante o horário de entrada e saída, o que está acontecendo na sociedade mais ampla. Acabei de dizer para vocês, né, usar um exemplo, ano passado o professor que trabalhou com o álbum de figurinhas, né, o professor, porque aquilo as crianças estavam batendo figurinhas, as crianças estavam naquela brincadeira, e aí o professor trabalhou com algo que estava ali. Mas esse mesmo professor já trabalhou com ukulele, né, com esse mesmo grupo de alunos, né, um
um ou 2 ou 3 semestres depois. Então, a gente precisa lembrar para que serve a educação física, né? Que a gente falou mais de uma vez. A educação física vai ajudar as crianças, jovens, adultos e idosos a lerem as práticas corporais e a produzirem as práticas corporais. Então, não se trata de permanecer na cultura delas, né? A gente sabe já disso desde os trabalhos do Paulo Freire, né? Lá nos anos 60. Ou seja, o papel da escola é justamente qualificar esse olhar e qualificar essa produção gestual. Só tem sentido eu fazer educação física na escola se, quando terminar o ano letivo, eles conseguirem fazer leituras e conseguirem fazer produções que eles não faziam no começo do ano. A Joyce também pergunta assim, quais seriam as linguagens culturais que os alunos vivenciam de maneira mais evidente? Depende de cada comunidade, né, Joyce? A gente consegue falar com alguma segurança, né, destas que as crianças aqui na Escola de Aplicação da Faculdade de Educação fazem, né, porque é uma instituição de ensino onde eu já trabalhei e agora eu acompanho numa outra condição, né, com um amigo que lá trabalha e com as observações que eu faço lá, e dessas crianças... Opa, caiu. Guilherme, acho que caiu. Então, ali ainda aparece a imagem. Aqui, não, mas aqui, aqui, voltou. Voltou? Aqui voltou. Você volta aí. Guilherme, será que voltou? Ah, não, é outra imagem aqui. Será que encerrou? Não. Não estou te ouvindo, Guilherme. Voltamos, estamos ao vivo aí. Ah, voltamos. Deu uma caída, pode continuar. É a pergunta que a Joyce tinha feito, né? Então, o que a gente pode dizer para você, Joyce, é a respeito da escola, né? Você viu que eu estou, né, usando o singular da escola e de um grupo de crianças que eu conheço há muitos anos, né? Eu não me arriscaria a dizer de outros interesses, de outras crianças, de outros grupos, de outras escolas. Vamos ver se... Acho que é isso. Alguns elogios, muito obrigada, a gente agradece. Bom, então a gente também não queria fazer nada longo demais, né? Porque hoje é sexta-feira à noite, nós trabalhamos o dia inteiro, né? Estamos aí, hoje à tarde aconteceu aqui a nossa reunião do grupo, então a gente quer ficar bem, né? E dando tempo para vocês também, né? Então, foi aproximadamente 45 minutos o nosso trabalho aqui, e a gente se despede desejando a vocês, né, tudo de bom, que vocês tenham, de alguma maneira, né, tido um contato, se ainda não tiveram, né, com essa perspectiva. Entrem lá no site, conheçam as propostas, interajam entre si, se arrisquem também, produzam o modo de cada um de vocês e fazer o currículo cultural, né? Isso aqui não é um método, isso aqui não é uma cartilha a ser seguida, a gente não quer que seja uma perspectiva hegemônica, que todo mundo faça isso, é apenas mais uma possibilidade de fazer e de pensar a educação física, tá? Eu agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês, de participar desse evento, espero que a gente se encontre por aí, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite.